Olá, amados. Aqui é a Marcela Dias do programa Alimento da Fé, do Ministério de Língua Portuguesa aqui do Arizona, conhecido como Portuguese Ministry. Hoje eu vou apresentar para vocês o irmão Clayton do Lord. É um testemunho de vida, né? É um testemunho de libertação, de cura, de transformação, de renovação de caráter. Então, eu gostaria que você ficasse ligado aqui com a gente porque eu tenho certeza que esse testemunho vai tocar na sua vida e em outras vidas também. Amém? Cleiton do Lorde, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastora Marcela. Então, graças à tecnologia, nós estamos fazendo uma videoconferência, estamos gravando essa para o programa de rádio que vai ser enviado também para Moçambique. Então, gostaria também de mandar um alô para os irmãos aí de Moçambique, da África, que estão nos escutando nesse momento. Amém? Deus abençoe vocês aí do Brasil, da África e de outros países, né, que vão estar acessando esse programa através da internet, do SoundCloud. Lembrando que quando vocês entrarem no SoundCloud do Portuguese Ministry, vocês vão poder escutar muitos outros programas em inglês e português, programas bilíngues que eu faço. Amém? Ok, Cleiton do Lorde, a paz do Senhor, mais uma vez. Eu queria te agradecer por esse momento que você está dedicando para o nosso programa. Eu sei que o Senhor vai fazer algo, né, maravilhoso nas nossas vidas através dessa entrevista. E eu queria começar, né, te perguntando como está a sua vida hoje, depois dessa transformação. Como você é hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer por essa rica oportunidade de estar participando com a senhora, desejar a paz do Senhor a todos os ouvintes, uma satisfação enorme. E a minha vida hoje, vamos lá, resumindo em duas palavras: paz, harmonia. A gente sabe que a palavra de Deus diz que a paz que ele tem para nós, ela excede todo o entendimento, não é verdade? Então você tem isso hoje. Cleiton, começa para a gente a explicar como é que foi a sua infância. Eu sou brasileiro, nascido na cidade capital de São Paulo. A minha infância ela se deu num bairro de muita precariedade chamado Vila Brasilândia, onde eu sou filho primogênito de Marisa e Milton. Nós passamos por muitas dificuldades essas de maneira financeira. Nós vivíamos em um barraco de madeira, onde nos faltavam muitas coisas e era uma vida muito simples. A minha mãe como dona de casa, o meu pai fazia trabalhos esporádicos, mas nem sempre havia trabalho. E o fato também de que o meu pai, nesse período, fazia uso de bebida alcoólica e de algumas drogas ilícitas, e isso também trazia muito transtorno para a nossa família. Ocasionalmente, nós passávamos por situações ruins, né? Havia muita violência doméstica, o meu pai frequentemente agredia a minha mãe e a mim. Praticava alguns crimes, algumas situações onde até mesmo polícia o procurava em casa e vira e mexe ele tinha que fugir. Eram situações muito delicadas. A questão de polícia era com o seu pai. Sim, com o meu pai. E eles tinham alguma religião? Eles eram religiosos? Como é que era isso? Não, religião propriamente não. Porém, acredito eu, até por um motivo talvez cultural, o meu pai, por algumas vezes, ele manifestou em espírito demoníaco. E eu pude presenciar essas manifestações. A minha mãe tinha religião, não praticava nenhum tipo de religião. Eu acredito, pastora Marcela, que Deus, desde o princípio, já trabalhava e não me mostrava de uma maneira pejorativa todas essas situações, porque eu sempre tive muito amor no meu coração em relação à minha família, em relação à minha mãe, em relação ao meu pai, e eu entendi daquela maneira, como ainda uma criança, que toda aquela situação um dia iria se reverter. Não tinha tal o conhecimento da gravidade de tais situações, mas o meu coração sempre foi um coração puro, acredito eu. Tenho certeza que pela misericórdia do Senhor. Você falou para mim sobre uma questão de abuso. Como é que foi isso? Amém. Vamos lá. Eu tenho muitas lembranças da minha chamada primeira infância.
né, hoje eu tenho 35 anos de idade, eu tenho lembranças minhas quase que de bebê. Nas vésperas de completar 4 anos de idade, eu e o meu pai, nós tínhamos um contato até que razoável. E todo sonho de criança era conhecer um parque temático chamado Play Center, que fazia várias propagandas na TV, comerciais. E é claro que a minha família não tinha nenhuma possibilidade de passar um domingo comigo naquele parque. Entretanto, o meu pai, acredito eu que, manifesto pelos poderes do mal, pelo maligno, me fez uma promessa a qual, dentro do meu silêncio, ele me levaria a conhecer esse parque. E a situação se deu em um banho onde ele cometeu abusos em relação a mim, abusos de cunho sexual. E isso daí afetou sua vida inteira, não é? Sim, eu tive depois, no período de adolescente para a fase adulta, alguns momentos até em relação à sexualidade. Essa sexualidade, para mim, ela foi aflorada, acredito que muito precoce também. Enfim, desencadeou uma série de sintomas. Entretanto, só para finalizar essa questão, o fato ocorreu. Após esse fato, dentro da minha inocência como criança, eu questionava o porquê de ainda não ter sido levado a conhecer esse parque. Foi onde a minha mãe tomou conhecimento da situação e buscou as autoridades policiais que, pela não constatação do flagrante, não tomaram nenhuma providência. Isso foi um caso arquivado e, inclusive, nós fomos tratados com muito desdém das autoridades policiais na época. Não foi feito nenhum tipo de exame, nada. Eles averiguaram com o seu pai na época? Ele se evadiu, ele fugiu. E foi por causa disso que sua mãe se separou do seu pai, não é isso? Eu acredito que esse tenha sido o motivo principal, mas depois dessa situação ainda houve alguns processos de reaproximação. Eles tentaram ainda retomar a relação, mas o rompimento se deu. Acredito que sim, por esse motivo principal. E como é que foi depois, então, a transição para a adolescência? Bom, depois disso eu soube que o meu pai veio a ser preso, não por esse motivo, mas por outros crimes que havia cometido, onde a ausência da figura paterna teve uma questão muito delicada para mim. E eu fui criado pela minha mãe sozinha, com muita dificuldade, onde depois ela veio passar a ter um relacionamento que também não deu certo, mas foi um relacionamento onde a figura paterna se tornou um pouco mais constante. E já na minha adolescência, onde eu comecei a trabalhar por volta dos 14 anos de idade, eu trabalhava, estudava, eu tive uma iniciação espiritual, assim por dizer, dentro do catolicismo, onde eu fiz, né, os desígnios da religião, como primeira Eucaristia, Crisma, primeira comunhão, mas não dei seguimento, até porque houve um escândalo do padre onde eu exercia. E com tudo isso, me veio algumas curiosidades relacionadas ao mundo. Acredito que o maligno já tentava tomar posse, né, se tornando a minha mente cativa, me despertando curiosidades de prazeres mundanos, sabe, pastor, em relação à descoberta do sexo e das drogas. Na adolescência, você também teve um padrasto, não foi isso? A minha mãe se relacionou com um homem que passou a assumir como família após ela engravidar. E no início foi uma boa relação, uma relação de muito respeito, onde ele trabalhava, minha mãe fazia os serviços domésticos e eu passei a trabalhar ajudando na manutenção da casa. Era uma casa de aluguel, então para que as despesas dessa casa não ficassem custeadas só por ele, nada mais justo do que eu ajudar com as despesas. Entretanto, essa relação passou a se conturbar pelo fato de que a minha mãe, por falta de sabedoria, não repassava a minha contribuição da casa para ele ou no pagamento de alguma conta. Isso trouxe muita discussão, muita contenda, até que chegou um ponto onde nós chegamos às vias de fato, eu e ele. Eu, na época, entre os 14 e 16 anos, já havia iniciado um processo de conhecimento total em relação às coisas do mundo. Eu já sabia, né, eu já sabia o que era bom, o que era ruim.
até que numa determinada situação, depois de muita humilhação, eu tomei uma decisão, acredito eu, certo de que era Satanás tentando se apoderar da minha vida e trazendo uma tragédia familiar.